Boa noite. Hoje, Sexta-feira Santa, e eu vou falar sobre generosidade. Com certeza não tem uma data melhor para estarmos falando de generosidade, porque com certeza também não conseguimos conhecer até hoje alguém que não foi mais generoso do que Jesus. A sua capacidade de amar, a sua capacidade de doar, de ensinar, a paciência e ao mesmo tempo saber cuidar, tomando a devida distância sem se envolver, se misturando com aquilo que é nas dificuldades do outro. Estou fazendo esses comentários porque está tudo dentro do que a gente vai falar sobre generosidade. A generosidade é uma condição humana, é uma condição da essência do espírito. Talvez hoje seja difícil a gente pensar em todo mundo como generoso, mas um dia a humanidade vai atingir esse potencial, esse valor. No hoje, nós vamos convivendo com pessoas, como já sabemos, em diferentes níveis de evolução. Cada um com as suas dificuldades e muitas dificuldades que se perpetuam e vêm junto por muitas situações kármicas que desconhece, como nós também desconhecemos o nosso passado. Mas hoje, alguns, ou uma boa parte, já entendeu o que é a generosidade. E como eu disse, nós vamos pensar nessa capacidade espiritual nossa e refletir sobre a nossa generosidade. Entender o que é ser generoso. E ser generoso é aquele que tem a vontade de ajudar os seus irmãos. Generoso é aquele que sabe se doar. Só que não é se doar indiscriminadamente. Não. É aquele que sabe entender a necessidade do outro, olhando o outro pelo olhar dele, entender o outro pela necessidade do outro e dar aquilo que ele precisa, e não os exageros muitas vezes cometidos pelas pessoas, porque as pessoas, elas sem perceber, ou às vezes até percebendo, vão se envolvendo tanto emocionalmente e energeticamente com as pessoas que amam, que perde o senso do que é a necessidade do outro e, além de perder o senso da necessidade do outro, se mistura tanto que ele não fica separado da dor do outro até para poder pensar, raciocinar na melhor forma de estar presente para a pessoa. Então, nesse processo de se misturar psiquicamente, nós perdemos a mão de saber exatamente o que o outro precisa. E muitas vezes vamos carregando a dor do outro nos nossos dias, como se fosse uma eterna obrigação nossa de auxiliar o outro. Olha, cada pessoa carrega dentro de si a solução de seus males. Cada pessoa tem a sua capacidade de identificar as suas dificuldades. Nós dizemos que cada um tem a cruz que consegue carregar. Nada é dado além do que a pessoa tem em condição. Até mesmo quando falamos de ampliação, expansão de consciência, ela vai vindo gradualmente, de acordo com que a pessoa tem condição de entrar em contato da sua verdade, da sua história. Não é um bloco que a pessoa não sabe administrar. Ela é dado proporcional, como se fossem as lições de uma escola. Você terminou a tarefa, aprendeu, passamos para a próxima. Aprendeu, passamos para outra. Assimilou e vamos assim, gradualmente, aumentando as tarefas, passando pelas lições, e essas lições vão se tornando dentro de nós cada vez mais a nossa própria libertação. Então, o generoso ou a generosidade é entender esse processo individual de cada um
Entender que cada um é capaz de resolver e tem dentro de si potencial para lidar com as suas dificuldades. Ele tem condição de entender que precisa ouvir para saber o que o outro precisa. Mas também precisa entender que ele não pode carregar o que é a lição, o aprendizado do outro, mas está disponível emocionalmente, afetivamente para dar o acolhimento quando necessário. Ser generoso é ter a bondade e entender que sozinho não conseguimos muitas coisas. Se fosse para sermos totalmente sozinhos, Jesus, Deus, não teria, o Criador, não teria criado a sociedade, a família. Porque no fundo, todos precisam de todos. E é na união de todos que se constrói até mesmo um mundo melhor. Então veja bem, estar consigo no seu silêncio para o seu aprendizado é uma coisa, mas entender que eu estou no mundo, faço parte do mundo e nesse mundo estamos todos juntos para evoluir e se melhorar é outra coisa. Entender que dentro da minha capacidade, saber respeitar o outro e dar a mão que o outro precisa e estar disponível para estender esta mão é fundamental, porque também é um trabalho de consciência e que faz parte da evolução do nosso espírito. Nós evoluímos pelo bem que fazemos, e esse bem que fazemos se estende a nós, se estende aos que estão à nossa volta, mas se estende a muitos outros irmãos. A nossa generosidade tem que atender e atingir o maior número que a gente puder, o maior número de pessoas. Porque enquanto tiver um irmão caído, nós temos um potencial diminuto de crescimento, porque precisamos colaborar, precisamos estar abertos, precisamos caminhar na construção deste auxílio, desta grande família e deste mundo melhor. É importante lembrar que, por mais que eu possa ser esse caridoso, generoso, eu tenho que saber a medida. Eu tenho que entender até onde é o meu caminhar, até onde as minhas pernas vão. Senão, em vez de ser uma pessoa que está em auxílio, a ansiedade atrapalha tanto que, em vez de auxiliar, passo a ser a pessoa que está precisando de auxílio também, porque fico perdida. Eu conheço pessoas que às vezes falam, não, o outro falou de uma dificuldade, então eu já falei que eu faço, que eu levo, que eu aconteço. Pera, calma. Estar disponível, entender e aceitar e falar e ouvir o outro. Mas também temos que saber até onde o outro precisa ir, aonde a perninha dele alcança, até onde a mentezinha dele está indo neste momento. É nunca desistir de ninguém. Porque Jesus, porque o Criador, com certeza nunca desistiu de nenhum de nós. Tanto é que nós temos a reencarnação, o processo da reencarnação, para que a gente possa cada vez mais trabalhar o nosso aprimoramento. Então não tem nunca a desistência. Pode ter a pessoa que pensa em desistir, mas mesmo assim, de alguma maneira, existe um processo espiritual que acaba de alguma forma nos trazendo de volta para aquilo que temos que fazer, nesta vida, em outra vida. Então, ser generoso não é ficar desesperado para querer cuidar e eu vou. Não. É compreender a que aquela pessoa precisa e até onde ela vai. Nós costumamos dizer, na verdade é uma frase de Jesus, olhos de ver, ouvidos para ouvir. É exatamente isso. Olhos de ver, ouvidos para ouvir. Jesus falava para todos,
Cada um recebia de alguma maneira. O que ele dizia entrava no coração de cada um para o seu aperfeiçoamento, para o seu processo de autocura. Alguns conseguiam entender e ouvir muitos, outro, ainda com certos bloqueios, medos, inseguranças, até mesmo pela época, então não conseguiam absorver tudo que Jesus trouxe. Tudo que está à nossa volta e no meio de cada um de nós. Jesus, o grande terapeuta, o grande psicoterapeuta da humanidade, ele trouxe essa capacidade, a generosidade dele de estar presente nesta terra, a capacidade de ouvir, estar com todos, não julgar, não recriminar, sem preconceito algum, apenas levando a sua palavra como caminho para que cada um procurasse a transformação e a modificação necessária. Jesus esteve entre nós e, na verdade, está entre nós o tempo todo. Na verdade, está porque também cuida do planeta. Ele é um ser presente em tudo o que nos acontece e que deve estar mais dentro do coração de cada um de nós, como um exemplo de um grande generoso que o tempo todo estende a mão. O tempo todo está presente. O tempo todo, quando nos conectamos, sentimos a sua luz e a sua energia nos envolvendo e nos ensinando cada vez mais a ser o que a nossa essência já tem dentro dela, a nossa capacidade de auxiliar e, se possível, cada vez mais pessoas. Esta é a nossa tarefa. Recentemente disse para uma pessoa: ninguém aqui brotou na terra para nada. Cada um que aqui está teve um projeto encarnatório, teve um processo anteriormente elaborado. Então, cada um aqui tem as suas tarefas. Tem as suas tarefas de autodesenvolvimento, autoconscientização, autopercepção, mas também tem uma tarefa fundamental, que é deixar a sua marca, deixar o seu pensamento, trabalhar em prol de todos que aqui estão. Previamente, assumimos um compromisso. Acreditaram em nós, mas nós também acreditamos em nós. Nós também temos que continuar acreditando em nós e acreditando nos nossos irmãos. Mas cada um aqui tem um caminho a seguir. Não viemos para ficar parados e estacionados. Viemos para atuar, agir de uma forma afetiva, carinhosa, trazendo e trabalhando a justiça, falando a verdade, sendo a verdade, conectado aos valores, às virtudes, à ética. E em tudo isso, valores, virtude, ética, estamos falando do amor. Porque o amor envolve tudo isso. No amar, envolve todas essas palavras. O amor é a grande ferramenta de cada um. É a ferramenta necessária para a transmutação de todas as dificuldades, sejam pessoais ou das dificuldades que os outros, que todos os outros, que são todos nossos irmãos, eles também têm. Então, generosidade é até mesmo com essas palavras ou palavras simples poder levar para o outro a consciência que ele precisa ter para transmutar as próprias dificuldades. Mas estar próximo de alguma maneira para auxiliar. E auxiliar, repetindo, não é comprar as dores do outro.
é simplesmente estar próximo até para orientar, e era o que Jesus fazia. Jesus não tocava a vida de ninguém. Jesus falava e dizia para o outro: vá, siga, faça. Não repita, entenda. Essa era a forma de mostrar para a pessoa, sem julgamento, sem recriminação, sem preconceito, o que é estar presente, o que é acolher o outro, o que é poder até mesmo mostrar o caminho é ali. Mas não posso e não podemos carregar a cruz de ninguém, porque a cruz de cada um é onde ele vai aprender sobre ele próprio, é onde ele vai ver as suas forças, é onde ele vai estabelecer os seus limites, é onde ele vai amadurecer e conhecer a própria capacidade que tem. Como é que nós amadurecemos na vida? Pela idade? Tá, amadurecemos pela idade, mas o que tem na idade? Os aprendizados. O que traz a maturidade? Todos os nossos aprendizados. Então, tudo que aprendemos fica em nós, são os nossos registros. Então, nós sabemos as lições. Temos muitas a saber ainda, mas temos muitas lições aprendidas. E aprendemos aonde? Na prática da vida. Então, do mesmo jeito, pegando o exemplo da escola, que eu só passo de lição ou passo de ano quando eu aprendi aquela lição, cada lição que a gente aprende é o nosso amadurecimento. E nós vamos para outros degrauzinhos da nossa vida, de coisas que vamos fazendo e que vamos assimilando, e que vamos entendendo para não repetir mais, para não fazer mais. Porque nós não queremos mais dores, nós queremos soluções. E como é que nós conseguimos soluções? Apostando em cada um de nós. Saindo do ciclo de culpa, de ressentimento, de recriminação, para a libertação. E quando eu falo de libertação, eu falo do perdão e falo do amor. E quando eu perdoo, ou eu estou dentro do amor, eu também sou generoso. E também ensino o outro a ser generoso com ele mesmo. Parar de tanto exigir de si próprio. Entender como buscar caminhos de forma diferente. Ser um facilitador da própria existência. Mas sempre demonstrando que nós vamos juntos. Nós sempre vamos juntos com o outro. Não importa as escolhas que eles façam. Podemos mostrar que pode não ser o melhor caminho, mas os passos quem vai dar é ele. E por que é fácil entender isso? Porque isso é o que nós fazemos. Alguém pode vir e mostrar para nós vários caminhos. Quem vai escolher o caminho? Quem vai dizer, não, eu quero ir aqui mesmo? Mesmo que esteja fazendo a mesma coisa, mas mesmo que esteja repetindo a mesma coisa, é sinal de que ainda não assimilou e não compreendeu exatamente o processo da mudança. Ou porque às vezes está difícil mudar, mas o generoso não vai cobrar nada dele. Vai entender. Porque muitos momentos também não foi fácil para mudarmos os passos e o caminho. Também demonstramos, também ficamos bravos com a nossa teimosia, mas vencemos os obstáculos. E neste momento, o que mais nós sentimos é o quanto as pessoas precisam de ajuda. Fala-se tanto, e não é só falar, é uma realidade, da saúde mental e da dificuldade das pessoas e das vezes falta de fé e descrença. Então, mais precisa encontrar no caminho essa generosidade, essa fé que Jesus tinha em cada um de nós, esse trabalho crescente dele, e que hoje, neste morrer, ele trouxe para nós a consciência de que primeiro a morte não encerra nada, porque pode morrer um corpo físico, mas a essência nunca, jamais morre. E outro ponto é que é morrer
para renascer. Olhe para a sua vida. Pensa quantas vezes até hoje já morreu e já renasceu. Pensa em quantas situações que parecia o fim e depois aparecia um caminho. Na verdade, não é que aparecia, porque caminhos sempre existem. É que precisamos ter os olhos de ver, os ouvidos para ouvir, para poder falar, está aqui o caminho. E persistir menos na própria teimosia. Porque a teimosia é o ego se manifestando, querendo provar que aquela é a verdade. E fica batendo a cabeça para provar o que não prova nada. Só prova que não consegue ser generoso consigo mesmo. Que não é humilde para entender a necessidade de não funciona. É hora da mudança. É hora de andar por outros caminhos. É hora de exercer novas tarefas. Porque às vezes até isso precisamos. Novos caminhos, novos pensamentos, novas tarefas. Porque um espírito ele não para. Nunca parou. Nós reencarnamos, nós nunca paramos. E não vamos parar quando chegarmos no plano espiritual. Vamos continuar ativos. Não tem um descanso que nós acreditamos que precisamos. Porque temos energia e potencial, como tarefeiros, como trabalhadores, de muito fazer. Nunca desistir. E sempre estar pronto para cada desafio que a vida coloca. E hoje, o nosso desafio, no nosso tema, é falar sobre essa generosidade. E aí no livro Prazeres da Alma do Hamed, aqui no final, ele diz o seguinte: quase sempre a tendência de generalizar faz com que distorçamos os reais objetivos da ajuda generosa, os quais podem ser sintetizados em alguns itens importantes. O que é generalizar? Generalizar, como diz a palavra, é como se tudo fosse igual para todo mundo. Não é igual. Eu não estou dizendo a minha dor é melhor que a do outro, a minha dor não é isso. É que a dor é sentida de formas diferentes para cada um. Não dá para generalizar. Porque cada um é um indivíduo, cada um é uma identidade, cada um é uma essência. Então nós temos que tomar cuidado para não sair generalizando, e que isso acontece demais hoje em dia, generalizar as coisas. Então você, através da generalização, você não consegue nem ver a dificuldade de cada um, o que ele precisa, você não consegue ver ele separado, você vê ele na mistura. E aí ele dá alguns itens aqui para a gente tomar esse cuidado importante de não generalizar. Primeiro, encorajar as pessoas a uma consciência nova e mais ampla de seus poderes. Vou repetir cada item, tá? Encorajar as pessoas a uma consciência nova e mais ampla de seus poderes. 2. Capacitá-las a tomar as suas próprias decisões. Capacitá-las a tomar as suas próprias decisões. Não mando em ninguém. O generoso não manda, o generoso não quer controlar, o generoso ele não manipula, ele só mostra caminhos. Utilizar de forma compassiva a alteridade, abandonando a ânsia de tudo saber e poder. O generoso ele escuta, ele não é melhor e nem sabe mais, ele pode conhecer mais caminhos, ter uma sabedoria, porque ele aprendeu com a vida, mas ele não se expressa ou se apresenta como o melhor, dono da verdade, o sabedor de tudo. Ele simplesmente está ali, com uma consciência um pouco mais expandida, mas não para ficar disputando poder, só um orientador. E mesmo assim, orientar, mas o livre-arbítrio é de cada um, para seguir, aceitar ou não.
E o último, não projetar em quem auxiliamos nossas necessidades e valores pessoais. Não projetar em quem auxiliamos nossas necessidades e valores pessoais. Lembra? Não é para se misturar. Eu não posso pedir para o outro fazer aquilo que eu entendo ou que eu gostaria de fazer. O generoso sabe que o caminho é dele. O generoso sabe que ele vai fazer como ele pode. O generoso vai acolher, vai estar perto, mas não vai se intrometer nas escolhas que faz. O generoso, ele entende que ele não é melhor do que ninguém. Ele só tem um pouco mais de sabedoria porque aprendeu com a vida e que muitas vezes o outro ainda não chegou naquele pontinho. Por isso, cada um está num grau diferente de desenvolvimento. O generoso, ele mantém uma postura de alma, em que ninguém é melhor ou pior, apenas diferente. Acredita que a ajuda real deve partir da suposição de que todos precisam ser auxiliados de maneira individualizada. Por isso, não dá para generalizar. Cada um é um. Cada sintoma, até mesmo na formação de doença, para cada um é diferente, porque é de acordo com aquele ser, com aquela consciência, com aquela mente, com aquele campo energético, com aquela vibração da pessoa. Não é igual. O remédio que pode servir para um, não serve para outro. O remédio que pode ter uma função, não tem para outro. Por isso não podemos jamais generalizar nada em ninguém. E nem querer ser dono da verdade, dizendo não, tem alguma coisa errada, porque é assim. Porque pode ser assim para uma pessoa, mas não é para o outro. O que eu disse um pouco lá atrás? Cada um tem um caminho, uma trajetória, e que tem um caminho, uma trajetória, e teve umas histórias anteriores que desconhecem. As minhas são umas, o do outro é o outro. Sabe aquela história do sapato que serve para um, não serve para o outro? É isso. O generoso, ele entende tudo isso. Portanto, ele não dita regras. Como eu disse, pode mostrar alguns caminhos, mas jamais se coloca como o detentor de todo saber. Me obedeça ou me siga. Entenda que é isso. Porque aí eu não sou generoso. Aí eu levo para o outro uma culpa do tipo, olha, não sei fazer o que o outro falou, então significa que eu sou incapaz. E ninguém é incapaz. Cada um só precisa achar a sua forma de resolver as suas dificuldades e achar o caminho para isso. E às vezes não é tão simples e a pessoa às vezes não está tão aberta, ainda não chegou naquele ponto, que precisa um ponto de despertar para cada um de nós. Enfim, eu encerro dizendo assim para vocês. Porque Deus não deu as mesmas aptidões para todos os homens? Deus criou todos os espíritos iguais, mas cada um deles tem maior ou menor vivência e, por conseguinte, maior ou menor experiência. A diferença está no grau de sua experiência e da sua vontade, que é o livre-arbítrio. Daí, uns, no grau da sua experiência e da sua vontade, se aperfeiçoam mais rapidamente, e isso lhes dá mais aptidões. A variedade das aptidões é necessária a fim de que cada um possa concorrer aos objetivos da providência no limite do desenvolvimento de suas forças físicas e intelectual. O que um não faz, o outro faz. É assim que cada um tem um papel útil. Depois, todos os mundos, sendo solidários uns com os outros, é preciso que os habitantes dos mundos superiores, e que na maioria foram criados antes do vosso, venham aqui habitar para vos dar o exemplo. Livro dos Espíritos, questão 804. Não somos iguais,
somos consciências diferentes, cada um com a sua tarefa, com o seu caminho, e é por isso que formamos uma sociedade de atuação. Cada um faz o seu trabalho, traz o seu conceito, traz a sua experiência e vamos crescendo nessa união de mentes, nos dando as mãos e, acima de tudo, na transformação de um mundo melhor. Tudo isso está dentro do que é a generosidade ou ser generoso. Hoje, fim de noite, caminhando para sábado de Aleluia, onde Cristo descansa para mostrar o renascimento, que possamos renascer todo dia, na verdade toda hora, expandindo cada vez mais a nossa mente para abraçarmos o maior número possível de situações, de pessoas e nos conhecer cada vez mais, ampliando nossa consciência para também acessarmos todo o potencial que temos para trabalhar na construção deste mundo melhor e para trabalhar também e acima de tudo no nosso processo que não é de cura, é de autocura. Essa é a mensagem que eu deixo para vocês hoje. Boa noite, bom descanso, muita luz, paz em cada coração. Que a luz do Cristo esteja presente em todos os lares, sempre limpando, higienizando, mostrando a luz presente para que possamos afastar tudo que nos traz desequilíbrio e que não representa ou não é luz. Que assim seja e assim é.